Você está na tempestade. Bem-vindo ao Cúpula Cast. E sejam muito bem-vindos ao Cúpula Cast, podcast que leva animes e mangás a sério, como eles merecem. Aqui quem fala é o André Gioni, o seu host. E, cara, o meu avatar, eu tenho muita curiosidade pra saber o que eu seria, cara, dentro do mundo de Yu. E aí, pessoal, quem fala é o Dude. E, olha, não tem outra coisa a não ser dizer que Belly é uma beleza. Oi, pessoal, aqui é a Helena. E eu não tava preparada pra falar a frase nenhuma, então eu espero que eu consiga falar alguma coisa que preste nesse cast. Sempre consegue, né, Helena, falar alguma coisa que presta, né? Senão a gente nem te convidava, né? Já pensou? É verdade, mano. Já falou só belezura semana passada. Ah, É verdade, é verdade. Inclusive, quem não ouviu ainda, né, nosso podcastzinho sobre a magia dos mangás de romance, está no ar desde a semana passada. Por favor, quem quiser comentar sobre ele, só entrar em contato com a gente adora os feedbacks. E hoje a gente tá aqui pra falar de mais um romance. eba. Eu acho. Será que é um romance? E agora, né? Mas antes de mais nada, a gente tem que falar de um romance mais importante, André. Como assim? Não entendi, desculpa. O romance lá no Catarse com a cúpula, né? Meu Deus, que... De novo. A partir de R$5 você pode ter um romance com a cúpula. E o cara fala de mim, mano, que todo... Nossa, que ousado. Entra lá, catarse.me, você pode começar apoiando a cúpula a partir de R$5, né? Você nos ajuda e todo o dinheiro é revertido na cúpula e somente para a cúpula, né? Não vem pra mim, não vem pro André, não vem pra Helena. Tá mais barato que o litro da gasolina. É verdade, né? Pô, literalmente, né? Que coisa triste, né, velho? No fim, eu acho que no futuro, tipo, quem sabe com o seu apoio a gente consegue criar, tipo, uma rede da cúpula também, todo mundo tem seu avatarzinho, né? A gente interage só por lá, a gente não precisa mais se deslocar, porque a gasolina não dá, velho. É verdade, Pois é. mano. Ou a gente abre um posto de gasolina, né? O cara abre o apoio gasolina, tá ligado? Aí o cara bota ali R$8 o apoio. Olha Foda. aí. Bom, gente, então, sem muitas delongas, a gente vai entrar logo de cabeça nesse podcast. Eu acho que é legal deixar claro que a gente tá aqui hoje pra falar sobre o filme Belly. E, inclusive, gente, eu descobri que esse é o nome oficial pra vocês dois. Tá? Esse é o nome em inglês oficial. Não é aquele... Ah, não, eu não queria o grande. É aquele Belly and the... Como é que é? The Dragon and the Freckled Princess. Pois é. Eu não sei como a gente encontrou aquilo. Eu acho que talvez tenha sido uma tradução direta do nome em japonês, que é Ryu. E tem em alguns lugares na internet, o pessoal coloca. Se você pesquisar Bell the Dragon... Pois é que eu acho que foi eles pegaram o nome em japonês, que é Ryu Tosobakasu no Hime, e eles, beleza, vamos traduzir isso aqui pra inglês, né? E aí deu aquele Belly and the Dragon and the Freckled Princess, um negócio assim, né? Ah, mas ficou muito melhor Belly, mano. Esses nomes extensos aí Em inglês só... é só Belly. Cara, esses nomes extensos é só pro cara não gravar, tá ligado? Belly é muito fácil. Boa. É muito mais fácil. Fica muito melhor pro marketing vender o filme com um nome fácil desse de gravar na cabeça, né? Uhum. E na minha opinião gera até um interesse, né? Porque quando tu bota The Dragon and the Freckled Princess, a pessoa começa a pensar, quer dizer que vai ter dragão e princesa? Talvez passe até uma ideia errada do que trata o filme, Cara, né? não me passou essa ideia. Ainda mais no mundo de anime, né? Que a gente tem... Como é que é, Helena? Aquele lá que fez Regra de 3 recentemente, lá que tem... Shino na cama, Janai, não. Meu Deus, eu acho que tem 25 palavras no título do anime, velho. É sem condições, né, velho? Não tem como. Os autores querem dar metade da história já no nome, no título, né, velho? Pois é. E já adianto, antes da gente até passar a sinopse, começar a entrar nas nossas opiniões aqui, que esse vai ser um cast sem spoilers. A gente tá falando aqui do filme, né? De novo, é um filme, Belly. E adianto também que a ideia do cast vai ser falar pra você os nossos pontos positivos, possíveis pontos negativos, pra ver se você tem interesse em assistir. Então não vai ter spoilers, podem ficar tranquilos. Bom, então pra começar aqui, eu vou passar uma breve sinopse do que se trata o filme de Belly, né? Suzu é uma estudante tímida do ensino médio que vive em uma aldeia rural. Por anos, ela tem sido apenas uma sombra de si mesma. Mas quando ela entra em Yu, um mundo virtual, ela escapa em sua persona online como Belly, uma cantora linda e mundialmente amada. Um dia, seu show é interrompido por uma criatura monstruosa perseguida por vigilantes, o dragão. À medida que sua caçada aumenta, Suzu embarca em uma busca emocional e épica para descobrir a identidade desta misteriosa besta e descobrir seu verdadeiro eu
em um mundo onde você pode ser qualquer um. E eu vou falar pra vocês, tá? A sinopse que eu tinha encontrado era totalmente diferente. Ela abstraía muito a questão do dragão, né? Ele falava mais sobre a Suzu e o problema emocional dela. Que a Suzu não consegue cantar. Porque assim, ó, basicamente o filme conta a história dela, né? Que ela é uma garota que ela não consegue cantar, né? Ela cantava quando era mais nova. Mas daí depois que ela perdeu a mãe dela, né? Que é na outra sinopse tá assim, ela não consegue mais cantar. E daí ao entrar dentro do jogo, ela consegue cantar, né? Então eu achei interessante essa outra sinopse abordar esse outro lado do filme, né? As duas tramas principais pra tratar, né? Sinopses diferentes, assim, ver se atrai mais gente, talvez. Mas, cara, eu confesso que, batendo o olho no trailer que eu vi um tempo atrás, eu não tive, assim, uma vontade tremenda de ver esse filme. Porque, por mais que a música do próprio trailer chame a atenção... A sinopse eu não acho que, uau, sabe? Tipo, Não eu acho parece, ok. Eu acho ok, sabe? Bem ok. A arte em si dos visuais me chamou a atenção, porém, ao ver o trailer, eles focaram muito dentro daquele universo de You, né? Sim. Que é o tal do jogo, o mundo virtual. E era um 3Dzão que no trailer não me agradou quando eu bati o olho, sabe? Sim, foi o que aconteceu. Pra mim ia ser, tipo, full CG. Se fosse full CG, beleza, não quer dizer, mas a gente entra um pouco com o pé esquerdo, né? Não, com certeza. E eu tava com essa má impressão entrando no filme. Foi algo parecido com vocês também, então? É porque assim, a capa, eu tinha comentado quando a gente assistiu esse filme lá no Cine Cúpula, né? Pra quem não sabe, a gente assiste filme todo domingo lá no Discord da Cúpula, às 8 horas, lá no Discordzão da Cúpula, né? E quando eu olhei a capa desse filme, cara, eu não dava 10 centavos. Eu acho que a capa também me enganou muito, porque a capa traz à tona um pouco desse design desse universo, sabe? Eu achava que ia ser uma parada bem lúdica, bem maluca, sabe? Que não ia ter pé nem cabeça, uma princesa, um cara de lobo, a Bela e a Fera, sabe? Ia cair no clichêzão máximo com o estereótipo de anime, sabe? Mas tu quebra muito a cara, né? É um filme totalmente diferente do que tu imagina. Ele quebrou todas as minhas expectativas. Eu sempre tento adivinhar as coisas que vai acontecer no filme. Eu errei tudo, sabe? Eu achava, vai acontecer isso, errei. Vai acontecer isso, errei. Esse cara é tal cara, errei. Aí, porra, bicho. Mas eu acho que isso aí é legal, sabe? Isso aí é legal. Ele não cai no clichê. Apesar de ele ter essa semelhança com a Bela e a Fera, né? Do aspecto do jogo ali em si, né? Ele não é igual em nada, sabe? Ele não cai no clichê da Bela e a Fera, ele não cai no clichê tipo de... Só a simbologia que é semelhante. Só a simbologia. Mas, tipo, sei lá, a gente poderia falar que é 10% do que a Bela e a Fera é, porque não tem absolutamente nada a ver. Mas eu acho que, assim, a minha primeira impressão com relação ao filme no geral, eu também tive essa sensação de que ia ser full CG, e o problema não é ser full CG, como o André falou, mas é que é muito difícil ter uma coisa que seja full CG, que seja bonita mesmo. Então a gente fica sempre com esse pé atrás. E a minha primeira impressão com o título, e voltando na questão do título, né? Porque quando eu vi Belle the Dragon and the Freckle Princess, me passou essa sensação de ser a Bela e a Fera. E aí eu fiquei assim, tá, vai ser igual, vai ser, bem, mesmo que a gente esteja falando de um mundo virtual, né? Porque eu já sabia que seria um mundo virtual. A gente vai falar de uma menina e um cara que são de mundos completamente diferentes e que vão se apaixonar eventualmente, né? Mas foi completamente diferente do que eu esperava mesmo. Tem uma pegada completamente diferente. Traz uma porrada de assunto que a gente não imaginava que teria. E foi uma surpresa muito agradável, eu poderia dizer. Eu diria que assim, né, quando a gente bate o olho naquele título, especialmente naquele inglês, né, que pelo menos no meu caso que não falo japonês, né, eu consigo entender melhor o inglês, e ele entrega justamente essa possível premissa de Bela e a Fera. Primeiro porque o nome da mulher é Belle, tu olha pro visual e tem a fera, e tem ela, e aí tu começa a criar várias... É romance, né? Exato. Mas aí, se a gente tivesse até feito dado uma olhadinha com um pouco mais de cuidado, a gente teria visto que, na verdade, o único gênero desse filme é fantasia. O único gênero oficial. E aí, agora, olhando isso, eu me pego pensando que, na verdade, o filme, ele tem... Eu não diria nem que a temática da Bela e a Fera. Ele tem uma roupagem de Bela e a Fera. Tipo assim... Concordo. Tá por cima. Tipo assim, a gente tem a Fera, tem a Bela, mas... O que o filme da Bela e a Fera da Disney quer discutir, quer passar, a temática, a mensagem, cara, quase não tem nada... Aliás, não tem nada a ver com a ideia desse filme, sabe? E eu acho isso bem legal, porque ele conseguiu fazer... Eu não vou nem dizer que é uma releitura, porque ele não tá tentando recontar aquela história de outro ponto de vista. Não, é só a roupagem, só a carcaça, sabe?
E eu acho isso bem legal. Me lembrou um pouco também, visual, coisa do tipo. Eu achei que talvez ia ter uma linha daquele Unsaid Magus Bride, que é uma menina ruiva e tem um cara que é um monstrão, que é o Elias. Eu não sei se vocês lembram desse. Sim, lembro. Eu achei que ia ser uma pegada dessa, talvez um Slice of Life, uma coisa assim, sabe? Se eu falar pra vocês o que me lembra esse Belly, me lembrou muito o Axel World, tá ligado? Não sei se tu lembra. Bah, eu não assisti esse, que eu não consegui digerir o protagonista, mano. Mas o protagonista é completamente diferente, né? E daí, quando eles entram no universo, eles são outros personagens totalmente diferentes das pessoas que eles são, sabe? Então... Da hora. Eu acho legal essa pegada, assim, né? E eu achei que por ter uma temática Bela e a Fera, ele ia se distanciar um pouco do infanto juvenil, da galera jovem, mas eu não tinha me ligado que toda essa roupagem de Bela e a Fera é colocada dentro de um aplicativo, não vou dizer de um jogo, mas parece mais de um, sei lá, de um... mundo virtual, acho. Dá pra dizer que... É porque como eles se vestem de um personagem lá dentro, eu tava com uma perspectiva assim, parece que são todos... VTubers, tá ligado? Parece que são Olha só. Parece que são todos personagens fictícios em um mundo onde cada um age da maneira que quer, sabe? E daí eles interagem entre si. Eu achei bem legal esse pensamento, porque tornou até um pouco esse raciocínio um pouco real, né? Porque às vezes as pessoas elas estão vivendo uma vida que não querem, às vezes elas estão frustradas. E essas VTubers aí seriam mais um outro lado, o verdadeiro lado delas de se expressar, sabe? Cara, muito legal. E eu quero fazer 2 links aqui, que o primeiro é resgatar a frase que eu falei assim, eu queria muito saber como é que é o meu avatar no mundo de Yu, e agora eu vou explicar um pouco sobre... Não vou aprofundar a sinopse, mas eu quero deixar o ouvinte um pouco mais por dentro, que eu acho que é importante pro que a gente vai falar daqui pra frente. Mas, como o Dude bem falou na sinopse, a Suzu, que é a protagonista, ela tem um trauma e ela não consegue cantar por causa disso. E ela tem uma vida, assim, que é uma vida normal. Tanto que a gente acompanha ela nessa vida normal, escola e tal. Só que, eventualmente, ela conhece esse mundo, esse Yu, que é uma nova tecnologia da era dela lá, que ela tá vivendo. Não é uma era muito futurística, mas, evidentemente, não é algo que exista hoje, né? E dentro desse mundo, ela assume essa persona que se chama Belly, que é o nome do filme. E lá dentro, né, e esse aplicativo, ele forma as pessoas de acordo com alguns critérios daquela inteligência artificial, né? Tem gente que vira um macaco, tem gente que vira um leão. É que tu manda uma foto pro aplicativo e o aplicativo escaneia o rosto da foto e cria um personagem de acordo com o rosto. Mas também tem a ver com a personalidade, não tem? Ou não? É só com a foto? É só com a foto. Ah, é? Bah, então viajei, então. Não sei se é só com a foto, porque se a gente for falar do dragão, né? O que é o dragão, ele tem uma roupagem que, na verdade, me parece ser parte da personalidade dele também. Isso, tipo, beleza, pode ser que seja a foto? Pode, mas o anime, ele transmite isso com essa ideia de ser o interno da pessoa, né? Eu sinto isso, pelo menos. É porque assim, ó, no começo do filme acontece uma questão de... o tipo de foto que ela bota pra identificar ela é uma foto que tem mais de uma pessoa, sabe? Sim. E daí escaneia vários rostos e escaneia o dela junto, entendeu? Então por isso que eu achei que era só a foto, assim, mas bem lembrado aí que vocês falaram a respeito do lobo, né? Porque o lobo lá tem uma personalidade não bem parecida, mas... O dragão. O dragão, no caso, né? É porque parece um lobo, né? Não um dragão, né? É real. Parece até o lobo mal da história do Chapeuzinho Vermelho, cara. Vai ver, mesclou mais um ali. Mas eu tava resgatando tudo isso porque eu acho muito interessante esse... É porque, assim, até já entrando no próximo tópico, eu entendo que essa foi a hora que eu entendi que o filme queria me contar uma coisa um pouco a mais, sabe? A hora que ele começa a mostrar que, beleza, nesse mundo as pessoas não são elas mesmas, né? Ou são algumas. E elas têm uma chance de recomeçar. Essa é, tipo, a proposta, né? Do mundo virtual, você pode ser outra pessoa, você pode começar a sua vida do zero e tal. E aí eu comecei a ficar muito interessado em ver como seria a jornada de transformação da Suzu, como que ela ia solucionar o trauma dela, né? Porque eu assumi que era uma história boa, eu não achei que fosse ter um final ruim, né? Então eu queria ver no final como que isso ia salvar ela, digamos assim, né? Como que ela ia se transformar por meio desse mundo. E foi nesse ponto que eu vi que o filme era mais do que eu tava esperando. E eu queria entender de vocês, assim, tipo, qual foi a hora que virou a chavinha de vocês ficaram, caralho, isso aqui é bom. Eu acho que mais com relação ao momento de aparição do dragão e a como o personagem foi introduzido, porque
eu tava esperando que tivesse algum romance entre os dois. E não foi esse o ponto-chave de introdução do dragão, né? Então, ali naquele momento você vê e você sente que a protagonista tenta se relacionar com ele de algum modo, porque percebe que ele tá, enfim, se sentindo excluído por conta de um trauma. E aí você vê que o ponto-chave ali, que a história quer te mostrar, não é uma história de romance. Eles querem mostrar uma história de amadurecimento. E eu acho que foi ali nesse momento que deu uma virada assim na chave. Eu falei assim, cara, é diferente de A Bela e a Fera. Não é isso que eles estão querendo mostrar pra gente. É porque a capa ela vende muito o aspecto de tipo, tu vai ver um romance, né? E eu acho que pra mim um grande ponto foi quando a história te mostra, o filme no caso, né? Ele te mostra que não é sobre esse romance que você tá pensando, sabe? Que é mais sobre uma mensagem, que não é, tipo, focado no amor entre uma princesa e um monstro, sabe? E sim sobre conexões, sobre mensagens, sobre o ensinamento da mãe dela, sobre vários outros aspectos que estão em volta ali daquela história, né? Como o André falou, aquela roupagem parece que ela foi usada justamente, talvez até pra atrair um público, mas na verdade tu chega lá e tem outra mensagem, sabe? Tem outra coisa mais aprofundada dentro. Saquei. Tipo, reverter uma expectativa. Exatamente. Mas pra melhor, no caso. Mas pra melhor, exatamente. Porque se tu lê a sinopse, tu vê o trailer, tu vê o cartaz, tu vê, cara... Clichêzão. É a princesa... É um monstro e show de bola, acabou. E na verdade, eu confesso que assim, né, que a gente deu uma olhadinha até nas notas desse filme e a gente sabe que nota não é parâmetro, tá, gente? Tipo, é um parâmetro, mas não deve ser absoluto, né? Tipo, nossa senhora, tem 7 no My Anime List, então é ruim, não é isso que eu quero dizer aqui. Mas quando a gente vê um filme desses, que saiu esse ano, inclusive, é um filme de 2021, né, saiu em janeiro lá pelo Japão, não tá disponível ainda em nenhuma plataforma de streaming oficial, tá? Pelo menos não aqui no Brasil. E a gente vê um 7.8 no My Anime List, a gente fica assim... rapaziada tá meio louca da cabeça, né? Não, nem isso, mas eu achei que ia ser, tipo, justamente o que vocês falaram. Tipo, algo bem clichê, mediano, ok, sabe? Um filmezinho de romance ok, que ia se passar num mundo virtual ok, que não ia ter uma mensagem de verdade, sabe? Eu achei que ia ser, tipo, só um romancezinho, talvez ia ter um vilão querendo matar o dragão e a Bella ia ajudar e eles ficavam juntos felizes pra sempre no final, sabe? Um lance assim, sabe? Pior que parecia um pouco no começo, assim, pelo jeito que a história ser apresentada, né? Exato! Então, eu acho, inclusive eu queria resgatar o ponto que a Helena falou, que é o ponto de introdução do dragão, que é quando, pra mim, além daquela chavinha que eu percebi, beleza, tem algo mais pra me contar. Mas a hora que o dragão é introduzido e existe aquela força opositora, mas a gente vê que a história não vai focar ali, porque parece que a gente bate o clímax muito antes, né? A gente sabe que o filme tem 2 horas. É bem longo. Aí dá 1h30 e parece que já tá acontecendo essa resolução do que a gente acha que seria o plot principal. Aí tu fica, peraí, tá, mas eu achei que essa força opositora só ia entrar pesado no final. Não faltando meia hora pra acabar o filme. O que vai acontecer na próxima meia hora? E eu fiquei muito curioso, sabe? Eu acho que foi ali que o filme começou a me pegar de jeito, sabe? Me pegar de jeito. E eu acho que é o que, inclusive, talvez, né? Porque My Anime List é My Anime List, né, gente? Mas quando a gente puxa um Rotten Tomatoes aqui, né? Que é outro site de crítica bem conceituado aí da internet, a gente vê uma nota altíssima, né? A gente vê aqui, pra vocês terem uma noção, 93% de aprovação nesse site. O que não é uma coisa tão trivial assim, né? Não é... Tipo assim, Rotten Tomatoes, ele não... De novo, é outro site, nota, parâmetro, beleza. Não é absoluto, mas assim, é um site mais conceituado, ponto. Pelo menos em termos de crítica, né? E não é qualquer um que pode ir lá, porque tem 2 coisas no Rotten Tomatoes. Tem a parte da crítica e a parte da audiência, né? O pessoal público, que seria o My Anime List, digamos assim. Então, quando os críticos dão 93, né, 93% de aprovação, tu fica, nossa, cara, pô, faz sentido, né? Então, acho que é por isso que eu consegui entender, por isso que eu vi tanto valor, assim, depois de terminar. Mas assim, eu tava com uma dúvida e eu não consegui resolver isso na minha cabeça, eu queria perguntar a vocês. Vocês acham que o roteiro da história e tal segue o Kisho Tenketsu? Aquela ideia de que ele apresenta, desenvolve, aí ele traz um problema, uma reviravolta e depois continua, tipo isso? Cara, assim, eu acho que sim, porém eu acho que é uma estrutura um pouco mais alongada do que Kisho Tenketsu. É porque assim, ó, quando
ele chega ali na 1h30, cara, tu acha que o filme vai acabar, sabe? Só que aí ele dá uma reviravolta e o filme se estende mais por meia hora, sabe? Isso, é o que eu pensei, porque pra mim parecia que tinha uma estrutura de 3 atos bem definida, até justamente aquela 1h30 que eu falei. Tipo assim, tanto que eu achei que ia ser um filme clichêzão, tal, normal. Inclusive, eu ia dizer que eu achei bem meio hollywoodiano, assim, a parada. Até por causa da roupagem, né? Mas aí quando ele subverte isso e ele entrega essa reviravolta, pra mim, meio que virou um Kishotenketsu, assim. Não sei se era essa a resposta que tu esperava, Helena. Porque assim, foi a mesma sensação que eu tive. E eu fiquei assim, parece que é uma mistura das duas coisas. Tipo, parece que ele traz um pouco da narrativa ocidental e mistura também com a narrativa oriental. E eu fiquei meio sem saber qual era a narrativa que estava sendo utilizada. O estilo, né? E, cara, eu vou dizer pra vocês que o diretor, que é o... Como é que é o nome dele mesmo? Mamoru Hosoda. Mamoru Hosoda. Hosoda, no caso. Esse cara, ele é um cara que ele já fez outros animes aí, que, na verdade, ele saiu do estúdio que ele trabalhava, pelo que eu entendi, ele fundou o estúdio Chizu, na verdade, que é o que fez Belly, e esse estúdio, ele também fez outros filmes que talvez você que esteja ouvindo até já tenha assistido, que é Mirai no Mirai, acho que a Helena já viu e disse que é bom, né, Helena? Muito bom, muito bom. Tem o Bakemono no Ko, esse eu nunca vi, mas inclusive a nota no próprio My Anime List é maior, que é do Belly, e tem o Wolf Children, né, que é o Okami Kodomo no Ame to Yuki, e esse a Helena não gostou, porque ela é chata. Mas... Não foi que eu não gostei, meu irmão exagerou, mas é bom. Só não achei ótimo, mas Entendi. Eu acho um baita de um filme, tá? E eu senti que, depois disso, eu consegui entender um pouco melhor qual é essa linguagem do diretor. Talvez essa mistura de Kishotenketsu, sabe? Tem aquele outro também, The Girl Who Leaps Through Time, eu acho que é dele também. Até porque o Kishotenketsu não é a regra universal da narrativa do filme, né, velho? Sim. Às vezes ele pode dar uma americanizada, uma misturada, às vezes ele pode, tipo, fazer o Kishotenketsu numa parte, na outra ele faz, sei lá, uma extensão, uma parada diferenciada, um extra, sabe? Ele tem que entender como balancear isso pra não aproveitar só o pior das coisas, né? Esses dois estilos, né? Eu não lembro o termo técnico correto, eu acho que não é estilo de narrativa isso, é outro termo, mas enfim. E ele também, desculpa, eu tava falando antes o que o estúdio Chizu fez, mas ele também é o diretor dessa aí, Helena, que tu falou, do The Girl Who Leapt Through Time. Eu acabei de ver aqui, a nota é inclusive maior, 8,15. Isso. Exato, tipo, é Tokyo Kakeru Shoujo. E outro filme que também bastante gente fala bem, o Hugo inclusive assistiu esse filme e fez uma crítica lá na cúpula, que é Summer Wars, que tá na Netflix. Tanto o Okami Shoujo, que eu falei... Okami Shoujo, nossa, horrível, esqueçam. Não é o que eu... Lembrei do cast passado que a gente falou. O Wolf Children, o Summer Wars, os dois estão na Netflix. 2 filmes bem legais aí, você pode dar uma conferida, que é do mesmo diretor, talvez fique mais fácil pra entender essa ideia dele de trabalhar o Kishotenketsu ou melhor, a estrutura de 3 atos de um jeito mais japonês, talvez, que é bem legal, vai ser reviravolta mais ao final, assim. Bom, acho que sendo um filme tendo 2 horas e tendo vários aspectos positivos, assim, sério, esse filme acho que foi um dos melhores filmes que eu vi dos últimos tempos. Até em questão de surpreender, né? Porque eu fui com uma expectativa e todas as expectativas foram batidas, né? E eu queria tentar trazer à tona quais foram os principais pontos fortes que vocês encontraram em Belly. Então, talvez... Não sei se o que eu vou falar vai ser algum tipo de spoiler. Espero que não. Mas eu acredito que um dos pontos abordados, né? Que é o abuso, né? É um dos poucos filmes, assim, ou obras que tratam desse assunto. Eu acho que eu não consigo me relembrar de outro filme que tenha tratado de abuso infantil dessa maneira. Eu não sei se vocês conseguem se lembrar de algum. Não. Mas eu, de fato, assim, não consigo me lembrar. E eu acho que foi tratado de uma maneira muito madura, assim. Eu acho que, pra mim, foi um dos pontos mais positivos do filme. Talvez, se não um ponto mais positivo. Eu acho que, como estudante de direito, sempre chama muita atenção essas coisas, né? E até porque... Tô pensando como processar o cara. Aqui em casa todo mundo me chama de defensora dos fracos e oprimidos, né? Então, eu acho que é um dos pontos que me chamam muita atenção. E eu acho legal isso que a Helena falou sobre abuso, que o jeito que ele apresenta isso é o jeito meio que a sociedade vê as coisas, sabe? Que às vezes o abuso tá ali e tu não tá vendo. E aí isso aparece no filme de uma maneira que tipo, tá tudo bem, essa família tá tudo certo aqui.
mas quando vê, tipo, tá rolando uma história muito mais difícil e profunda atrás e tu não tá vendo, sabe? Então eu achei bem legal essa abordagem que eles tomaram dentro do filme. É que no filme a gente segue, né, duas tramas principais, que seria o drama da protagonista, da Suzu, e do dragão. Eu acho isso muito legal, eu acho que ele trabalha muito bem os dois temas, e até respondendo tua pergunta, Dude, eu acho que o ponto, assim, pra resumir, o principal ponto forte pra mim foi justamente o roteiro, e eu vou explicar um pouco por quê. Justamente por ter conseguido conduzir duas tramas diferentes, dois dramas internos, né? Que no caso a gente tinha drama interno da protagonista. A gente tinha o drama externo dela também, que era o problema que ela queria resolver, que no caso era ajudar o dragão. O drama interno dela, que era o trauma relacionado à mãe dela. E ainda tinha a parte mais... a discussão filosófica do filme, a discussão que é isso que uma obra de arte deveria fazer sempre, né? Que é trazer essa mensagem, essa discussão, que é justamente o que a Helena falou. Então a gente tem as três esferas, a gente tem o externo, o interno e o filosófico, cara. Eu acho isso muito foda, e eu acho que o roteiro conduziu isso muito bem. Eu achei 2 horas. É um filme longo, mas eu não me senti cansado em momento algum. Nem eu, cara. Eu fiquei tipo assim, cara, como é que um filme desses passou tão despercebido, sabe? Que depois que eu terminei de assistir, eu fiquei, nossa, mano, esse filme é tão bom, velho. E tem filmes menores que a gente morre de sono. Me desculpe quem gosta de Totoro, mas pelo amor de Deus. Eu ia dar uma alfinetada no Memórias de Ontem aqui, caso o PH e o Lovato estejam ouvindo. Um abraço. Nossa, Memórias de Ontem ali vai dar uma pegada, velho. Do Ghibli. Mas... até o que eu ia só pra fechar aqui é que a gente só parou no Cinecúpula, sei lá, porque eu tinha muito que ir no banheiro. Senão a gente não tinha nem parado lá no Cinecúpula. E, cara, sério, eu achei a condução desse roteiro muito legal, porque ela não te cansa e ela mantém o teu interesse ao mesmo tempo que não falha em desenvolver o que ele quer contar, essa mensagem principal. Então, eu acho que esse é o ponto principal do filme, sabe? Com certeza. Nem pra mencionar a arte e tal, que eu achei legal, CGI funcionou pra mim também. Eu concordo com o ponto que tu falou da história e do roteiro, né? Pra mim, acho que é o auge supremo, sem dúvida nenhuma, né? O jeito que ele trabalha a mensagem e conecta as coisas principalmente, né? E eu achei até engraçado que tu comentou de nota antes, e eu vi que tinha um pessoal lá no My Anime List que dava tipo 6 pra história, sabe? Tipo, 5 pro roteiro. E eu fico triste com uma coisa dessas, porque às vezes a gente tem que fazer parece até meio ridículo o que eu vou falar aqui, mas às vezes a gente tem que fazer um pouquinho de esforço pra tentar entender o que o autor tá querendo falar, sabe? Porque, por exemplo, quando a Bella encontra o dragão, basicamente, à primeira vista, tu entende uma coisa, só que no final do filme tu entende outra coisa, sabe? Sim, nossa, é muito... me arrepiei aqui. Tu tá enxergando com o olho, só que tu não viu a história inteira completa, tu não entendeu a Belle ainda, porque tu acabou de conhecer ela, e quando tu entende por inteiro a Belle e os traumas que ela viveu e a história dela, tu vai olhar aquele começo com outros olhos, sabe? Não, e assim, é tudo uma questão de expectativa, eu acho. Exato. Porque as pessoas vão pro filme com uma expectativa e essa expectativa vai ser quebrada, necessariamente, né? Como a nossa foi. Mas como as pessoas vão lidar com essa expectativa? Porque tem 2 jeitos de você lidar. Um é você estar aberto ao que o diretor, o autor quer falar pra você. E outra é você se fechar e falar assim, não era isso que eu queria ver. E agora eu já dei uma comentada nesse ponto que o André falou. E agora o ponto forte que, cara... Nossa, isso aqui, mano. Rapaz, isso aqui acho que foi, pra mim... Só não foi mais forte que o roteiro e a história por causa que foi muito bem feito, né? Pra mim, a música foi o ponto mais, tipo, pegado pra mim, cara. Por causa que, diferente... Tudo bem, os filmes da Disney, a grande maioria tem musical, né? Mas, geralmente, é muito difícil a gente ter um filme, entre aspas, musical em anime, sabe? Geralmente tem ação, tem história... personagens, luta, mas musical não tem, sabe? Fora que quando tem musical na Disney, às vezes fica uma vergonha ali, é danado, um momento que não tem nada a ver com nada. Mas é pra criança, pô. Mas, é que, por exemplo, vocês não devem gostar, mas, tipo, eu curto musical, sabe? Filme que tipo, mistura música com história, com roteiro, interpretação. Não, eu gosto também, mas... Tipo um High School Musical. Precisa saber adaptar cara, o negócio. Nossa, imagina, eu olhei todos os High School Musical, cara. Nossa, eu era via fascinado. muito High School Musical também, mano. Caralho. O Zac Efron jogava basquete e cantava, mano. Tu é louco. O Zac Efron, a Sharpay. Mas a questão aqui, o ponto que eu quero destacar aqui, mano, eu fiquei tipo, puta merda, mano, eles fizeram. Que geralmente as músicas japonesas, a grande maioria, não vou dizer todas, porque não tem como dizer todas. Geralmente quando tu vai ver a letra, ela não tem
nada a ver o que tá acontecendo, sabe? Geralmente tu pega uma opening de anime, alguma coisa do tipo, tem uma palavra ou outra ali, mas se tu for ler a letra, não é uma história que tá sendo contada, não é um contexto inteiro. Já em Belly é diferente. A letra faz um pouco de sentido com o que tá sendo retratado, com o que tá sendo falado, sabe? As músicas que é cantada no final do filme tem tudo a ver com a história, sabe? Então, isso aí foi uma coisa que, tipo assim, pô, mano, foi lá na alma, sabe? Ao mesmo tempo que ela emociona com a música, ela coloca outra camada em cima que ela emociona com a letra também. Sim. Porque ao mesmo tempo que tu vai lendo a letra, tu vai assistindo a música, tu vai conectando os pontos e daí tu cria um mix, tá ligado? Na tua cabeça e tu dá o blow your mind, assim, no final do filme. Eu vou até puxar um ponto forte também, que eu acredito que vale a pena comentar, que foi, inclusive, essa parte, não só a música em si, mas a voz da protagonista, né? Eu não sei se era ela mesma que tava cantando, né? Que a moça que fez a voz da Suzu é a Nakamura Kaho. E ela é o único trabalho dela. E ficou bom. Pois é, e eu gostei muito porque casou demais com a personalidade da Suzu, que é uma pessoa insegura, uma pessoa que sofreu, né? Então, que tem um trauma. E, cara, a fotinho da Suzu aqui no My Anime List, ela tá, tipo, sei lá, com o braço, ela tá segurando o próprio braço, bem tímida, assim. E, cara, casa muito, muito com a voz que a Kaho entregou pra ela. Eu só não sei se é a Kaho também que canta. É porque a Kaho Nakamura é uma cantora, na verdade. Ela não é uma dubladora. Ah, está muito explicado. E, pô, que vozeirão do caralho, hein? Sim. E eu acho legal que, de novo, aquela parada que eu falei alguns casts atrás sobre voz e tudo mais, cara. Quando é uma voz que tu não conhece... Nossa, sim. Ela te dá outro tom, ela te dá outra vibração ao personagem. Porque geralmente os animes que passam de temporada em temporada sempre tem uma voz ali que tu reconhece. Que é, essa voz aqui já passou em vários animes, sabe? Mas quando é uma voz nova e uma voz diferente, tu fica, tipo, impressionado, sabe? Não, eu fico muito, tipo, muito maravilhado com o voice acting. Eu gostei muito do voice acting dessa moça aqui. Eu gostei, sim, demais. E agora saber que realmente foi ela que cantou, cara, me deixa muito mais feliz. E, inclusive, no Spotify tem a playlist oficial de Belly, né, do filme. Aquela música You ficou muito na minha cabeça, cara, depois de gravar o filme. Depois de ver o filme. Eu ouvi no trabalho e, nossa, tipo, ela canta bem rapidinho, assim, é bem animada. Oh, é muito bom, cara. E além disso, né, e até resgatando, tipo, beleza, é mérito, mais uma vez, do roteiro. Mas eu quero dizer que eu gostei muito dos personagens secundários também. Porque ao mesmo tempo que a gente tem as duas tramas principais, que é Belly e Dragão, cada um com seus problemas que a gente tá vendo como é que vai ser resolvido, a gente também tem núcleo de personagens externos de suporte que conversam muito bem com a história. E eu não vi... Eu não consigo olhar pra eles e pensar, esse personagem não agregou. Não, acho que pra mim é o contrário. Na verdade, todos os personagens foram de suma importância pra ela. Até porque eu acho legal trazer isso à tona de novo. O trauma que ela tem, ela não teria conseguido passar por ele sozinho, sabe? Então teve que ter, tipo, a ajuda dos amigos, das amigas, das pessoas mais velhas, sabe? Então... isso só mostra que quando tu tiver um trauma, quando tu tiver alguma coisa ruim, tu não tentar enfrentar sozinho, sabe? Às vezes é bom tu saber que tu tem pessoas que te apoiam, sabe? Que te dão força pra seguir em frente, sabe? Eu concordo com vocês, mas não completamente. Eu acho que a história, ela desenvolve muitos núcleos, né? E eu acho que, trazendo um ponto que eu acredito que seja negativo, foi ter desenvolvido o romance entre os personagens secundários. Eu acredito que aquilo dali realmente não agregou, pra mim, não agregou, não precisava. E no final, assim, ao longo do filme, né, o menino que é o interesse romântico dela tenta falar com ela ao longo do filme e no final das contas ele não consegue efetivamente ter uma conversa com ela sobre aquilo que ele tava sentindo ou ela tava sentindo. Então eu senti que ali faltou alguma coisa, eu fiquei com a sensação de que faltou alguma coisa e que aquele núcleo ali secundário não foi tão bem desenvolvido. E pra mim nem precisava, eu acho que o resto do filme é tão bom que aquela parte ali de núcleo secundário não precisava ser desenvolvida. Agora, os personagens como suporte dela, suporte emocional e tal, isso funcionou super bem. Mas eu acho que esse romance secundário poderia ser retirado sim. Cara... eu discordo. Pois é, deixa eu só justificar o meu aqui. Não, justifica o teu, Dude. Vamos lá. Não, é porque eu discordo porque eu acho que essa impressão de romance no começo do filme é muito importante pela questão da identidade do dragão. Boa. Porque o interessante que eu acho é ressaltar aqui
é que quando tu tá assistindo o filme, tu não sabe quem é o dragão. Ele alimenta o mistério. E aí, e entra no mistério, daí tem vários personagens masculinos envolvidos na trama, vários, tem alguns, na verdade, né? E daí tu não tem como saber quem é o dragão. Pode ser esse. E daí o filme, ele brinca contigo, porque como o dragão, ele é introduzido no jogo não, né? Na rede social lá, no Yu, como um pseudo par romântico dela, na vida real, às vezes o autor vai, vou fazer uma brincadeira, vai ter par romântico aqui também, sabe? Pra dizer, quer dizer então que vai ter que casar, porque é um filme, sabe? Mas na verdade chega no final e pá! Ele te quebra no meio. Ou não, né? Ou não sei. Né? Eu sei. Vai ter que assistir pra saber. Mas, cara, eu tô mais com o Dude, porque pra mim, toda a parte, essa jornada, além de alimentar o mistério, que é uma das tramas, ele ajuda a resolver uma situação específica da Suzu com o amigo de infância dela, ao mesmo tempo que resolve os outros dois personagens que estavam ali, porque assim, desde o começo do filme era falado que, o Dude falou, na hora de botar a foto, envolveu ela e outra pessoa nessa foto. O que vai acontecer quando essa outra pessoa descobrir? Ou algo parecido? Eu acho que é uma bola, né, que foi levantada. Alguém tinha que cortar alguma hora, sabe? Ou então, né, lembrando da arma de Chekhov lá, se isso aqui foi citado, vai ter que ser usado. Então, não amarrar essa ponta, não dar um fim pra esses personagens, é claro que o desenvolvimento foi raso, óbvio, isso é fato. Mas rendeu uma das melhores cenas do filme, cá entre nós, né? Então, eu fiquei com essa sensação de que faltou, entendeu? Então, eles tentando conversar, ela e um amigo de infância dela tentando conversar e tal. E aí não teve um fechamento dos dois. Depois dele ficar, vamos conversar, eu preciso falar com você, preciso falar com você. E no final os dois não conversaram. E aí deu um fechamento, que na verdade foi um fechamento assim, implícito, mas que não teve uma conversa. Então aquilo dali ficou raso pra mim. Ficou faltando. Eu senti que ficou faltando alguma coisa. Mas eu acho que entra justamente no que tu mesmo citou, que não era a mensagem, né? Não era a ideia. Apesar de que, pra mim, tinha que ter o romance pra completar os outros arcos de personagem que não tem nada a ver com o romance, entendeu? E porque tu é um cara muito romântico, né, André? E tu gosta de um romance. Pois é, eu não senti que tinha necessidade de romance nesse caso. Eu acho engraçado que a gente acabou de dividir um cast de romance e vocês são os dois mais fanáticos pelo romance, Mas cara. eu não queria que tiver... Na verdade, assim, é essencial que tenha pra fazer tudo que a gente falou aqui até agora, que é subverter expectativa, que é passar a mensagem, que na verdade não era uma coisa, mas sim outra. Eu acho que tudo isso é mérito, inclusive, de novo, da direção e roteiro. Tu achando que vai ser uma coisa, mas na verdade é outra. Mas ao mesmo tempo, essa outra coisa que tava enganado, vai se desenvolvendo. Não é o foco da história. Sim. Não é o foco. Então, eu acho que foi no limite, assim. Eu acho que mais do que isso, aí entraria no problema que a Helena falou, que aí teria aprofundado demais de maneira desnecessária, que não agregaria pra mensagem do filme. Mas do jeito que foi agora, eu achei bem ok. Mas assim, não tem realmente o que falar. Eu acho que só foi pouco desenvolvido e que não agregou muito. Eu só achei que foi superficial mesmo. Esse clima de suspense com relação a quem é o dragão ou quem não é o dragão, enfim, não precisava ser criado com uma base romântica, digamos. Então, só eles sendo amigos já poderia criar um clima de suspense sobre quem é, sobre quem não é, enfim. Não... Minha expectativa, as minhas suspeitas em relação a quem é ou quem não é, se direcionariam aos amigos dela necessariamente, mesmo que não houvesse romance. Então, eu de fato não vi necessidade. Agora entrando nos finalmentes aqui, né, no episódio sobre Belly, eu queria perguntar pra vocês, acho que qual foi a principal mensagem que vocês tiraram do filme? Bom, eu acho que, pra mim, pelo menos, né, eu tirei, acho que a lição mais clássica de todas, que é nunca julgar um livro pela capa. E eu falo isso nas duas moedas, tanto pelo filme, quanto pela mensagem do filme. Por causa que eu julguei o filme por ele ser, tipo, muito, ser um filme clichêzaço, romance... A Bela e a Fera ali, aquela mensagem de, o monstro por dentro, mas a criatura fofinha por dentro, e piriporó. E eu quebrei a cara. E de novo eu quebrei a cara dentro do filme por causa que ele fala muito sobre julgamento, né? Em perspectiva da protagonista. Que ela se pergunta muito do porquê que a mãe dela fez o que ela fez. E eu parei pra perceber que, na verdade, a gente nunca pode julgar as boas ações, sabe? Nunca pode julgar alguém pelo que fez, sabe? Mas no final ela fez o mesmo, assim. E eu
vejo esse ponto também de julgamento, gosto dessa ideia, e também acho que o ponto de julgamento vai também nessa questão de ter um mundo virtual. Então, no mundo virtual as pessoas vão falar o que elas vão falar. Na internet, as pessoas vão falar o que elas quiserem, elas vão, enfim, haters gonna hate, né? As pessoas vão odiar, as pessoas vão falar o que elas querem, e no final não é isso que importa. O que importa é o que você vive dentro de casa, o que importa é o que você vive com as pessoas que você ama, o que importa é o que você vive dentro de você. É mais importante do que a opinião alheia. Então eu acho que esse amadurecimento dela em vencer o virtual, né? A persona que ela criou é o ponto de maior mensagem pra mim, assim, no filme, porque a gente vive criando personas pra gente, personas no trabalho, personas na escola, personas em casa, personas em todos os lugares, a gente bota máscaras e a gente não vive a vida que a gente queria viver de fato, e a vida é tão curta, né? A gente não vive como a gente quer. Pra mim, a Helena falou tudo, cara. Eu acho que em termos de mensagem, essa é realmente a principal que o filme passa. E pra somar, eu diria que ainda tem um lance de que, assim como a gente não pode julgar, como o Dude falou, a gente não pode julgar ações, mas a gente também não tem como saber o que tá acontecendo com as outras pessoas, né? Com certeza. Demora-se muito pra gente entender o dragão, entender por que ele faz o que ele faz, o que tá acontecendo. Demora muito no bom sentido, eu digo, né? E quando a gente finalmente entende, faz todo sentido, né? E tem tudo a ver com essa mensagem do filme de que, beleza, às vezes por fora, ou no caso na internet, você tá supostamente bem, ou você é uma celebridade, mas na verdade, no mundo real, que no fim é onde tá essa parte interna, como a Helena bem falou, não tá legal, né? Tipo, às vezes o cara posta uma foto na praia, tomando aquela biritinha e tal, quando vê o cara tá sozinho, sem ninguém. É complicado, cara. Então eu acho que é uma temática bem legal. Eu acho que o filme conseguiu abordar isso de um jeito que crianças, adolescentes, adultos podem assistir numa boa. Não é uma narrativa pesada, mas também não é aquela expositiva besta, burra, que te trata como, tipo, tem que explicar migalha por migalha. Tanto que muito do que a gente extraiu aqui foi porque a gente parou pra refletir sobre o filme. Porque se tu quiser só assistir por assistir... Entretenimento, pode. Também dá. Não é que não dá. Mas eu digo que tu vai achar no final, talvez, aquela vertente que a Helena falou, onde a tua expectativa pode ser quebrada, porque não tem beijo, vamos supor. Mas eu digo que o filme é aproveitável também pra quem é mais novo, mesmo não se aprofundando tanto, até porque o filme tem várias camadas, tem música, tem sei lá, tem cenas de ação, de luta, então, pô, ele tenta agradar um pouquinho, talvez, a cada público, mas ao mesmo tempo que ele trabalha uma mensagem muito foda. Essa questão de ter vários núcleos e o roteiro abordar várias situações é justamente poder adquirir um público-alvo maior. Não sei se foi a intenção, mas eu acho que dá certo, eu acho que dá pra... Até a roupagem, né, como o André tinha comentado. Sim, eu acho que dá pra crianças assistirem, enfim, pessoas mais adultas assistirem, cada um vai tirar uma lição disso. E eu acho que é muito do diretor aí. Né? Porque o Mamoru Hosoda, ele é muito pica nisso. Ele já dirigiu o filme de Digimon, tá? Então ele já dirigiu aqueles outros filmes todos que a gente falou aqui. O próprio Summer Wars, então, que também tem muito essa pegada de que funciona pra adultos, mas também funciona muito bem pra crianças, né? Pra pessoas mais novas. Ou pra quem quer assistir e só quer ter entretenimento de boa, sem refletir, sabe? Mas ao mesmo tempo dá pra refletir. Então eu acho que é um mérito bem dele, tanto porque é um filme original, né? É um filme original. Ele tá aqui registrado como criador original de Belly. Então, isso é bem legal. Eu acho que é bastante mérito dele em tudo isso que a gente falou. Com certeza, não só dele, mas como de toda a staff, né? Tanto na parte de som, tanto na parte de character design, nossa, storyboard e tudo mais, né? Bom, por fim, gente, apesar de ter ficado, acho que bem claro pra maioria das pessoas, eu queria ouvir da boquinha de vocês aí. Recomendam ou não recomendam um filme Belly? Sim, recomendo. Eu acho que é um dos melhores filmes que a gente já assistiu no Cinecúpula. Com certeza. Se não o melhor, né? Com certeza, mano. Pra mim, na verdade, acho que de longe, assim, acho que ele é o filme que vai ficar mais gravado na minha cabeça, cara. Porque o fato de ele ter me surpreendido tanto que ele surpreendeu, dificilmente um filme de um anime vai conseguir fazer isso, sabe? Porque quando eu tô assistindo um filme do Estúdio Ghibli, eu sei o que eu tô esperando. Quando eu assisto, por exemplo, o Headline, que é um filme de corrida, eu sei o que eu tô esperando, sabe? Então, é muito difícil um filme fazer o que Belly fez, que foi surpreender a todo momento e te encantar a todo momento, né? Então, eu recomendo, é must watch.
Você tem que assistir agora e ir lá dar 10 no My Minute pra subir a nota dele, mano. É isso aí. Boa. Eu tô com vocês, cara. Totalmente recomendado. Uma pena que a gente não tenha distribuído em plataformas de streaming oficiais aqui no Brasil ainda. E é um filme desse ano, né, cara? E é um filme desse ano. Eu espero de verdade que eventualmente tenha pra facilitar o acesso e que mais pessoas cheguem nesse filme. Por hora, deem seus pulos. A gente não é santo, não tem o que fazer. Tem que assistir, né? Tem que assistir, vai fazer o quê? Vai esperar 5 anos pra Netflix ter o bom grado de colocar no catálogo? Não. É complicado, né, mano? Vamos fazer o quê? Fazer o que dá pra fazer. Como eu falo, né, André? Se não vem por bem, vem por mal. Famoso. Cara, é isso aí mesmo, cara, é isso aí mesmo. Mas era isso, gente. Muitíssimo obrigado pra quem ouviu até aqui. Sigam a gente no Instagram, @CúpulaTrovão. Manda e-mail pra gente ou faz um comentário lá no site pra comentar sobre o que você achou desse episódio ou até mesmo do filme, caso você assista logo depois de ouvir o episódio e depois quer vir contar pra gente. Siga a gente no Spotify. Caso você ainda não faça, eu sei que tem bastante gente que ouve, a gente tem bem mais ouvintes do que seguidores, né? Então, se você não segue ainda, segue, porque isso ajuda o Cúpula Cast a chegar em mais ouvintes, né? Pra gente ter cada vez mais pessoas aí participando da comunidade e que a tempestade esteja com vocês. Que isso, mano? Pastor? Amém, irmão? Amém. Esse podcast foi uma produção da Cúpula do Trovão. Acesse agora cúpulatrovão.com.br.